Um veículo de comunicação como o Menorá na TV, quando recebe um candidato, ou muitos candidatos, a cargos eletivos, é porque o candidato, obviamente, precisa de ser conhecido, precisa de voto, precisa expor a sua marca. Mas um veículo de comunicação como o Menorá na TV, quando recebe um deputado eleito com 103 mil votos, tendo sido o quarto mais votado em toda a eleição para deputado estadual no Rio de Janeiro, e o terceiro do seu partido, que é o PSL, o partido do Jair Bolsonaro, isso significa prestígio para o veículo de comunicação, muito carinho, muita amizade do deputado com relação ao titular desse veículo e, obviamente, muita alegria, muita satisfação do titular do veículo com relação ao candidato. Então, eu tenho muita alegria, muita honra, e nós todos de Menorá na TV também, de recebermos aqui entre nós o Alexandre Knopfler, o dono hoje desses 103 mil votos, o que dá a ele uma enorme responsabilidade junto ao eleitor e que eu, que votei nele, tenho certeza absoluta de que ele vai cumprir. Alexandre Knopfler, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma alegria muito grande receber você aqui em Menorá na TV. Obrigado, Ronaldo, obrigado pelo convite, obrigado pelos elogios e agora a gente tem que trabalhar, né? Vamos que vamos. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. O sobrenome dele não é difícil, é apenas uma questão de costume e você vai ter certeza absoluta que se você aprender a falar o nome certo, a tua língua não vai cair. Alexandre Knopfler é o deputado que está aqui presente e nós iniciamos o primeiro bloco de Menorá na TV conversando com esse jovem, hoje titular de uma excepcional votação, o que dá a ele responsabilidade. Meu querido amigo, o que é que você quer fazer quando você liderar o seu partido no interior da Assembleia Legislativa? Ronaldo, a nossa liderança vai ser pautada em cima dos nossos votos. Foram 1.200.000 votos ao nosso partido. O que essas pessoas querem? As pessoas querem, primeiro, independência da Assembleia Legislativa, né, não sermos escravos do governo e fazer diferente do que o MDB fez nos últimos anos. Ou seja, uma Assembleia que fiscalize, que crie leis que beneficiem de fato o povo e que represente a sociedade que está cansada não só dos desmandos, mas também de tanta corrupção e tantos acertos entre os poderes. Qual é a tua expectativa para esses teus 4 anos de mandato? Você que é um sujeito enérgico, você que é um empresário, você que está acostumado a realizar e que vai ter que conversar muito, vai ter que ouvir muito, vai ter que falar muito para poder chegar a alguma conclusão dentro daquele aspecto que você quer realizar. Você está preparado para conversar ao invés de fazer num primeiro momento? Eu acho que o diálogo é muito importante em qualquer coisa da vida, né? A gente dialoga em casa, né, com as nossas esposas, nossos filhos, a gente dialoga no nosso meio de trabalho, né? Eu tenho uma empresa hoje, eu tenho uma empresa que tem um número razoável de funcionários e você não consegue fazer nada que não seja através do diálogo. O parlamento é muito parecido. Agora, o que você não pode deixar é que suas convicções sejam apagadas ou sejam jogadas para baixo do tapete diante de uma enorme vontade de se fazer algo diferente, ou seja, de interesses, né? E esses interesses que podem ser legítimos, né, para o bem, mas a gente sabe que numa boa parte é para o mal. Então o diálogo vai acontecer, a gente quer o melhor para o estado do Rio de Janeiro, esperamos que o próximo governador faça o melhor para o estado do Rio de Janeiro, porque se ele fizer o melhor para o estado do Rio de Janeiro, ele vai ter uma alerge junto dele. Se ele não fizer, nós vamos ser a primeira casa de oposição para ele que consiga reverter essas suas ações negativas e passe a ter uma posição positiva diante do estado do Rio de Janeiro. Eu tive muita alegria de conversar contigo na época da campanha eleitoral e por isso me decidi pelo teu nome e fiz o que eu pude para poder angariar os votos dos meus amigos para você. O que você imagina que seja o ponto crucial do teu mandato? Em que você vai querer colocar a tua força de trabalho? O meu mandato vai ser em cima do que nós falamos em toda a campanha. Geração de empregos e segurança pública. Eu acho que não existe melhor programa social do que o emprego. A gente tem hoje um problema sério no estado do Rio de Janeiro.
O estado do Rio de Janeiro, ele não consegue ser atrativo para as empresas. Nós temos uma tributação muito alta, né, talvez a maior do Brasil, e nós temos uma falta de incentivo do próprio estado de trazer novos negócios para o Rio de Janeiro. E isso também vem junto com a segurança pública, né? Mesmo que nós tivéssemos uma tributação muito baixa, como vamos ser atrativos se você monta hoje uma empresa, por exemplo, ali em volta do Arco Metropolitano, que é um projeto bom, mas que as empresas não têm interesse nenhum, porque você tem roubo de cargas, você tem assaltos aos trabalhadores daquela região, então passa tudo a ser muito difícil. Fora que o Rio de Janeiro tem uma característica natural, que é o turismo, né? E a gente não pode ficar atrás de outras cidades do mundo, que não tem 1/3 dos atrativos naturais, dos atrativos econômicos e sociais que o Rio de Janeiro tem. Então, a geração de emprego vai passar, sim, por um novo conceito econômico no estado do Rio de Janeiro, de ser atrativo financeiramente e também em segurança pública. Então, a gente acredita que o mandato vai ser pautado em geração de emprego e também em segurança pública. E passando, óbvio, pelas polícias. As polícias no Rio de Janeiro estão sucateadas. O policial não tem não só interesse em trabalhar, mas motivação. Então a gente vamos trabalhar alguns projetos, inclusive um projeto em primeira mão que a gente pode falar aqui, que vai ser talvez vai ter alguma oposição, mas nós não podemos ser hipócritas. O que acontece hoje é muita hipocrisia. A gente sabe que muitos policiais, né, em operações, acabam pegando fuzis de uma facção e vendendo para outra. Isso acontece. É a maioria? Não é a maioria. Policiais que, na verdade, são bandidos, não são policiais. Ninguém discute isso, são bandidos. Mas o fato é que isso acontece. O que nós queremos fazer? Nós queremos introduzir no Estado a mesma coisa que o Banco Central faz com o dólar. Né? O dólar, quando está alto, o Banco Central ele atua lá com a venda de swaps, exatamente para botar dinheiro, o dólar no mercado e dizer o seguinte: olha, eu tenho o poder disso aqui. O Estado tem que ser soberano. Então a gente acredita que, por exemplo, um projeto que pode dar certo é o Estado começar a pagar a policiais por apreensão de fuzis. Então, se um policial está numa operação, apreender um fuzil, ele vai apresentar esse fuzil na delegacia, o delegado vai dar o ok ali na tipificação, tudo mais do delito, do equipamento apresentado, e ele vai receber ali em alguns dias, 10, 15 dias, não sei ainda como é que seria o procedimento. Mas a ideia é motivar os policiais, né, a fazerem esse trabalho de tirar esses fuzis da rua. Hoje, um dos maiores problemas de segurança pública são os fuzis. Fuzil é usado para defesa coletiva, né? E com fuzis, o Estado não consegue ser soberano quando ele tem que agir. Então, a gente acredita que projetos como esses vai ser muito interessante. Mas o policial não tem que ganhar mais, já que ele recebe o salário dele. O garçom também talvez não teria que ganhar mais e ele recebe a gorjeta. É como o bicho no futebol. Como o bicho no futebol. Você tem futebol. o salário para fazer gol, mas só recebe só faz o gol e fica feliz quando sabe que vai receber o bicho. Exatamente. Ou alguém que trabalha na área comercial. Ele tem lá o salário dele, mas ele tem a comissão. Então a gente precisa... O Estado do Rio de Janeiro já teve isso antigamente na gratificação faroeste, né? E a gente tem que voltar a ter gratificações como essa. Assim a gente vai motivar o policial a estar na rua, a estar fazendo apreensões, a estar reduzindo a criminalidade. O que muito acontece hoje é que existe metas e tudo mais, mas quem acaba sendo congratulado por isso são só os oficiais e os delegados. A gente precisa botar os praças e os agentes de polícia civil no meio desse processo. Alexandre, eu conversei contigo num programa de rádio que nós fizemos, você nos deu a honra de comparecer, e você contou no ar, diante de coisas que você estava ouvindo dos nossos ouvintes, que o seu padrasto teve problemas sérios com a falta de recursos no sistema de saúde no Rio de Janeiro. O teu padrasto é apenas mais um bem-vindo ao clube que tem problemas com o sistema de saúde do Rio de Janeiro. Qual é a tua vontade de interferir nesse campo e o que é que você pretende? Eu acho que é importante dizer o seguinte: o gestor da área de saúde, hoje no Brasil, ele mata muito mais do que um traficante, um meliante qualquer. Mas você está falando que o meliante... Não, meliante é meliante, é marginal, tem que sofrer as consequências da lei.
Só que o gestor de segurança pública também, de saúde pública também, e ele não sofre. Então, o caso do meu padrasto, ele era subtenente aposentado do Corpo de Bombeiros, ele dedicou ali 25 anos para a profissão, pagava inclusive lá uma taxa que o Corpo de Bombeiro cobra para utilizar a parte de saúde, teve um princípio de AVC, foi ao hospital do Corpo de Bombeiros Central. Esse hospital disse que ele precisava fazer uma cirurgia na carótida, marcou essa cirurgia para dias seguintes. Ao chegar, ele foi notificado que não tinha material para cirurgia, né? Logo após isso, 2 dias depois, ele teve um AVC e veio a falecer, né? Naquele mesmo momento, o estado do Rio de Janeiro estava gastando 1 bilhão e 200 milhões, se não me engano, um pouco mais, um pouco menos, no Maracanã, né? Ou seja, o estado ele privilegiou ter um belo estádio, bonito, bacana, mas ele tirou de outras pessoas que precisavam daquilo para viver, né? Então é esse tipo de indignação que me levou à vida pública. Eu nunca tive cargo público, sinceramente não pensava em ter cargo público. Eu acho que o servidor público ele tem que ter na cabeça dele que ele tem que servir o público, e hoje em dia o que a gente vê não é pessoas que não servir o público, é pessoas que não têm estabilidade, né? Totalmente inverso do que diz o serviço público. São todos? Óbvio que não, né? Mas tem uma parte sim que é assim, e a gente precisa reverter isso. Então eu fui enchendo a minha cabeça de indignações, né? Má gestão, má qualidade dos serviços, governadores, gestores no modo geral, públicos, bandidos, né? Tanto é que tem muitos presos, e a gente precisa virar essa página. Eu não quero me mudar do Brasil, eu quero que o Brasil mude, né? E para o Brasil mudar, a gente precisa levantar de nossas poltronas e tomar ações. E é isso que a gente está buscando. Você vai ter, dentro dessa tua ótica, que interferir profundamente no orçamento do Estado. Não para esse primeiro ano, porque o orçamento provavelmente é feito pelos deputados que saíram da Assembleia Legislativa, legislatura que terminou. Mas vocês vão discutir o orçamento que vem. Você vem se preparando para interceder junto aos deputados com relação a essa questão de mais verbas para a saúde, para outros aspectos que você considera importantes? Mais verbas, isso é muito claro que a gente precisa. Mas a questão é, como gerar mais verbas? Eu sempre dou o exemplo de um restaurante, né? Se você tem um restaurante em crise, o que você faz? Você abaixa o preço dos alimentos para você ter consumidor, ou você aumenta? Eu acredito que as pessoas irão abaixar o preço para tentar ser mais atrativo. Você está falando dos impostos, é isso? O Estado do Rio de Janeiro aumenta, não faz sentido algum isso. Então a gente cada vez mais tem menos empresas, menos atrativo, menos divisas. Então a gente precisa, antes de pensar em aumentar o custeio da máquina, transformar a máquina em atrativa, ou seja, o Estado ser mais atrativo e a máquina mais eficiente. A máquina hoje não é eficiente. A gente tem muitos cargos comissionados, a gente tem uma máquina totalmente defasada num conceito processual. Se você chegar no poder público e perguntar como são as métricas de indicadores, né? Qual é a missão que eles têm ali, qual é o processo que ele cria, coisas que a gente vê na iniciativa privada, ninguém sabe. Ninguém sabe. Trabalham com dinheiro público como se fosse dinheiro de ninguém. E aí chega essa catástrofe que chegou ao Estado do Rio de Janeiro. Então a gente precisa mudar isso. E eu acho que a Assembleia tem que ter um papel nisso. Tem que ajudar o Estado. Ela não pode ser ali soberana, dizendo o seguinte, olha, traz aqui que eu vou ver como eu posso... Não, ela tem que tomar também o protagonismo de ajudar o governo, de propor ideias, de propor soluções. E isso não é só através de lei. Eu acho que o Brasil está totalmente atrasado em achar que se mede o trabalho de um deputado, de um parlamentar, por criação de leis. O Estado do Brasil tem muitas leis. O Estado brasileiro é cheio de leis. Eu não conheço um jurista que conheça todas as leis. Não vai conhecer. E se não conhece, como é que a gente consegue cumprir as leis? Não faz sentido. Então a gente precisa ter um Estado mais eficiente. Concordo com o nosso presidente Jair Bolsonaro, que diz o seguinte:
o Estado tem que ser mais enxuto, menos burocrático, e nós temos que desregulamentar, porque assim a gente vai conseguir ser mais atrativo. Isso vale para o Rio de Janeiro. Nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Alexandre Knopfler, eleito deputado estadual à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, tomando posse no dia 1º de janeiro e, se Deus quiser, fazendo um brilhante mandato, que é o que nós esperamos dele, e por isso nós pedimos renovação e por isso nós pedimos os votos para esse jovem que conseguiu se eleger e que quer trabalhar, está com vontade e que parece que tem um braço forte para pegar no remo, no timão e fazer o barco andar para frente. Já já voltamos. Estamos iniciando o segundo bloco de Menorá na TV com o deputado estadual eleito Alexandre Knopfler, dono de 103 mil votos e que vai conversar conosco agora sobre renovação nos quadros políticos nacionais. Meu querido Alexandre, se você passar um pente fino pelo nome dos eleitos ao Senado, à Câmara dos Deputados em Brasília e à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e de muitos estados brasileiros, você vai verificar que muitos dos velhos caciques e dos velhos políticos ficaram de fora, principalmente aqueles que estavam ligados ao Partido dos Trabalhadores. Como é que você avalia essa questão? Nós sempre reclamamos que a sociedade era omissa. A sociedade é omissa, a sociedade é ausente, mas essa eleição a sociedade não foi ausente e não foi omissa. Ela cumpriu o seu papel como sociedade. Ela foi lá, votou e disse, não quero mais esses. Não importa se você vai comprar o meu voto, não importa se você vai fazer um churrasco, não importa se você vai empregar fulano, beltrano da minha família, eu quero mudança. E ela disse isso nas urnas. Isso para mim está claro, não tem o que se discutir. O nosso presidente Jair Bolsonaro, ele mostrou que não precisamos, para fazer uma boa campanha de TV, de rádio, nada disso. A gente precisa do seguinte, de verdade. Porque a verdade vai chegar na rede social, no rádio e na TV. Vai chegar. Ninguém mais quer aqueles programas espetaculosos, né, que muitos partidos faziam, que não trazia a verdade. Então a renovação foi clara. Trazer mentira. Trazer mentira. A renovação foi clara, foi direta, e isso traz uma responsabilidade para os novos eleitos muito grande. Porque não achem que vão entrar e não fazer nada ou fazer a mesma coisa que vão ser reeleitos, porque não vão. Da mesma forma que a sociedade botou, a sociedade tira. E eu tenho certeza que o primeiro que fizer alguma lambança lá, a sociedade vai cobrar. A sociedade hoje tem uma ferramenta muito forte que é a rede social, WhatsApp e tudo mais, e ela não esquece. Pode ver que na última eleição rodou até o final a lista dos deputados que votaram a favor da soltura do Jorge Pisciani, do Albertassi e do Paulo Mello. Então, sempre lembrando aí os eleitores que, olha, esses aqui fizeram isso. Então, eu estou muito feliz com a sociedade fluminense aqui, né? Ela foi sensacional, ela limpou de fato. Agora a gente tem que continuar a limpeza. E dizer que em 4 anos a gente vai mudar de 0 para 100? Não. Mas a gente pode chegar a 20. E na outra chegar a 40, chegar a 60, até a gente conseguir chegar ao nosso ideal, que é ser um país desenvolvido, um país produtivo, um país que respeite as pessoas, né, e que entenda que só existe 2 lados, o bem e o mal. Não existe o negro e o branco, o hétero e o homo, o trabalhador e o empresário que também é trabalhador. Não existe nada disso, existe o bem e o mal. E é isso que a gente vai ter sempre que decidir na nossa vida. Se a gente vai querer estar do lado do bem ou do lado do mal. Pessoalmente, fui surpreendido com as modificações que a população infringiu às casas parlamentares. Pelas pesquisas que eu ouvia e por tudo que eu li, eu imaginei que as pessoas iriam fazer mais do mesmo. Reeleger gente que não podia ser reeleita e deixar de lado pessoas com qualidade, como você tem, que precisavam mostrar que podem fazer um Brasil melhor. Qual é a motivação que você interpretou que fez com que a população se levantasse? Foi um candidato que
dificilmente aparece num país como o Brasil, que levantou a massa, foi a impossibilidade de aguentar a carga pesada que a política brasileira vinha infringindo à população. O que você acha que deu na população que ela tomou consciência de repente da noite para o dia? Eu acho o seguinte, esse processo é um processo que iria acontecer e foi maximizado positivamente pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. O nosso presidente, há 4 anos atrás, ele acreditava que era possível, sim, ser candidato, e ele já montou uma estratégia, né, que, olha, a gente não precisa de nada que eles têm, só precisa de verdade e de levar isso às pessoas. Eu acho que ele é a grande peça-chave nisso tudo. O PSL não faria no estado do Rio de Janeiro 13 estaduais e 12 federais se não fosse Jair Messias Bolsonaro. Todos nós temos que saber que devemos grande parte dos nossos votos a Jair Bolsonaro, e isso também gera uma responsabilidade muito grande. Eu acho que toda a sociedade, não estou falando que ele seja, mas acho que toda a sociedade, e isso o próprio ser humano tem essa percepção, precisa de um herói, sempre. Sempre foi assim. Precisa de alguém que represente os anseios dele, né? E o Jair, ele vem representar isso. Mas o Jair é herói? Não, ele não é herói. A gente só consegue construir uma sociedade quando todos nós assumimos o papel que nos compete dentro da nossa comunidade. Agora, ele sim encabeçou a ideia que, olha, não precisamos de nada que está aí para fazer diferente, né? Então a gente acabou também sendo motivado pelo Jair. Quando nós entramos no partido, eu fui conversar com o Flávio Bolsonaro e falei: Alexandre, não temos dinheiro, não temos tempo de TV, não temos recursos para dar material, nós não temos nada. Você topa? Topo. Pô, que bom, porque aqui a gente só tem a verdade e o que a gente prega de princípios de Jair Bolsonaro. A gente encapou, cada um gastou o seu dinheirinho que tinha ali, no meu caso não foi muito, foi um pouquinho, outros gastaram mais um pouquinho, tudo mais, e assim a gente chegou ao que a gente chegou, sem muito, só com a verdade, sola de sapato, né, botando a cara na rua, porque muitos desses que não foram reeleitos não têm coragem de botar a cara na rua, não tem, fazem uma equipe enorme, com 15 mil bandeiras, outros não sei tantas pessoas na rua, botam meninas atraentes que chamam a atenção, mas que não tem nenhuma verdade ali. E a gente levou isso, a verdade e a mudança. Alexandre, eu tenho me emocionado muito com essa campanha eleitoral. Você sabe que eu estou todo dia no rádio, conversando com eleitor, conversando com ouvinte, tentando construir uma consciência do que está se passando no Brasil, dando informação e recebendo informação. E confesso a você que chorei muito quando vi o Jair Messias Bolsonaro tomando uma facada na barriga. Eu não consigo mais olhar para essa cena. Ela passa de vez em quando na televisão e eu fecho os olhos porque me angustia profundamente. Eu tenho visto a radicalização profunda, principalmente com aqueles que estão perdendo e que querem colocar em quem está ganhando a ideia de que a violência parte de quem ganha e não de quem está deixando escorrer pelas mãos o que tinha e que não vai ter mais. Como você enxerga essa questão da violência nesta campanha eleitoral? Violência física, violência pela internet, violência verbal pelo rádio, pela televisão. Como é que você vê isso? Lamentável. A gente precisa entender que a primeira coisa básica é que nós vivemos num Estado democrático, graças a Deus. É ruim se nós não vivêssemos num Estado democrático. Ninguém poderia se expressar. Agora, o seu direito de se expressar não é o mesmo direito de ofender. Esse direito de ofender não existe. Então, eu fiz campanha de rua, fui muito ofendido, tomei ovada, cuspiram em mim, agrediram verbalmente, tentaram até fisicamente, só não conseguiram porque a gente sempre estava com uma equipe grande. Você pode detalhar esse tipo de questão? O que foi que houve exatamente contigo? A gente teve casos, por exemplo, na Praça Sans Pena, de
pessoas passarem e cuspirem na gente, chamando a gente de fascista. Inclusive chamaram as minhas 2 filhas, que são pequenas, de fascistas, enfim. Elas são fascistas há quanto tempo, cada uma? Uma é 7, outra é 10 anos. Então, que grande fascismo é esse? Fomos chamados de nazistas, né? E quem chama não sabe o quão doloroso é, ainda mais pra gente que vem de famílias judaicas, né? Eu tive oportunidade de conviver com a minha bisavó por muito tempo. E não é fácil ouvir as histórias que a nossa família viveu na Polônia. Mas fomos chamados de fascistas, de nazistas. Eu gostei de ver você arrancando fotografias estilizadas do Bolsonaro como Hitler. Isso, em Botafogo. Que é um crime inominável. Eu assisti esse procedimento teu e aplaudi. Em Botafogo é uma falta de respeito muito grande. Uma outra situação que a gente presenciou, a gente viveu, foi tentarem quebrar os nossos equipamentos. A gente estava fazendo uma caminhada na Tijuca com Flávio Bolsonaro e o outro lado juntou aquele corinho de ele não juntou PCdoB, PSOL, PT. E aí tentaram quebrar nossas coisas. E o mais engraçado é que a gente nunca atacou ninguém. Mas como é que se reage a isso? Se reage na diplomacia. A gente não tenta agredir fisicamente. Tudo que eles querem é isso. É dizer que a gente é o cavaleiro da agressão. E nós não somos. Nunca fomos. Sempre combatemos a violência criminosa, né? Que é a violência que nos assola durante o dia. Mas nunca fomos agressivos com ninguém, sempre fomos tolerantes. E isso o próprio Jair Bolsonaro sempre pediu a nós: não reajam, sejam tolerantes. Se está ruim aqui, eles estão agredindo, muda de esquina. Muda de esquina, vai para o outro lado. Né? E isso talvez foi uma coisa que nos machuca, nos ofende, porque não é fácil para, por exemplo, a sua esposa ver as agressões que o marido sofre, né? Mas também tinha muitas pessoas que vinham e davam um abraço, um sorriso, que falam: olha, eu não quero falar muito não, que eu tenho medo de ser agredido e tal, mas me dá um cartãozinho seu. Então são coisas como essa que realmente te cativam e fazem você seguir. O que você aprendeu com as acusações, e eu quero saber o que você pensa delas e como você explicaria isso, as acusações de homofóbico, nazista, fascista, misógino, antimulher e por aí afora, que fazem ao Bolsonaro e a todos nós que, de uma certa maneira, temos alguma ligação com a candidatura dele, você como deputado, eu como eleitor, e outros que querem também que ele seja eleito e que, no final das contas, acabam tendo que explicar o que é fácil para nós, mas que muita gente não compreende em casa. O que eu tenho a dizer para as pessoas, eu sei que num momento onde nós temos uma rede social que você só tem a tolerância de ver 1 minuto de vídeo, né? De ver uma postagem de 100 caracteres, se não me engano, né? Ou seja, o ser humano ficou muito ansioso da informação e você não consegue ter uma informação completa com tão poucos elementos. Isso é um fato, né? Você vai ter que escolher se você vai querer se basear numa informação incompleta ou se você vai querer ser diferente do demais da sociedade e estudar. É só isso, estudar, ler, procurar informação. Isso acontece muito no Brasil, nos Estados Unidos. Eu tive na última eleição, estava borbulhando a eleição do Trump com a Hillary. Fui na casa de uma prima minha, onde o marido é americano e ele votou no Trump. Ele falava um negócio muito interessante: olha, aqui eu pego um livro para ler de um candidato, leio ele todo, depois vejo um livro que faz o contraponto, e aí eu vou balizando o meu voto, diante de muita informação, até de exaustão, né? Isso eu achei muito legal. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura. O Jair Bolsonaro, em nenhum momento, ele fez uma referência: mas ele falou que foi uma fraquejada. Eu gostaria que uma pessoa me dissesse o seguinte: eu nunca brinquei com nada.
A gente brinca com nossos amigos, né? Quem tem filha, quem tem filho, né? Quem tem filho fala, meu filho quando crescer, cuidado aí com a sua filha, não sei o que ele vai ser garanhão. Quem tem filho, mudei, agora virei fornecedor. Gente, isso não é desrespeito a ninguém. Mas que sociedade ruim é essa que a gente não vai poder brincar? Porque o politicamente correto vai ter que prevalecer em tudo. Né? Então, o Jair Bolsonaro nunca foi misógino, como dizem, nunca foi racista. O nosso deputado federal mais votado é Hélio Bolsonaro, conhecido como Hélio Negão, 350 mil votos. Uma pessoa assim de caráter ímpar, dócil, sempre foi amigo de Jair Bolsonaro. Aliás, Jair mostra nisso o caráter que ele tem como ser humano. Porque o Hélio não era parlamentar, não era nada, uma pessoa simples. E o Jair continuou fazendo questão de ter a amizade dele. Né? Porque muitas vezes as pessoas se cegam pelo poder, só quer ter amigo de outros que estão na mesma condição que ele. E o Jair nunca fez isso. Racista? Por que racista? Por que fascista? Por que nazista? Né? As pessoas jogam numa entrevista que perguntaram o que ele achava do Hitler. Se ele gostava, ele disse, não gostava, eu achei que ele tem ali uma característica que poucos têm. O Hitler é austríaco, foi para a Alemanha, aproveitou uma situação da Alemanha, governou a Alemanha, difundiu lá o que ele acreditava da raça ariana. Todos nós sabemos o que aconteceu, não preciso aqui falar, a minha família toda é judaica, então a gente sabe o quão mal Hitler fez. Tá? Mas isso não quer dizer que ele tenha tido, tá, ou se aproveitado de uma situação de forma inteligente. Foi isso que o Jair disse. Tem gente que usa inteligência para o bem, outros usam para o mal, ele usou para o mal. Então é isso que o Jair disse. Isso não quer dizer que ele é nazista. O Jair foi o primeiro a falar que reconhece Jerusalém como capital de Israel. E isso ninguém fala. O Aloysio Nunes, hoje nosso ministro de Relações Exteriores, na convenção que teve do PSDB, que eu estive lá para ver quem seria, enfim, até por curiosidade, perguntei a ele o que ele achava. Ele falou que era uma besteira. Nunca respeitou Israel. Quando os outros presidentes respeitaram Israel, o Estado judeu? Nunca. O único que fala de Israel, fala inclusive que quer sim fazer uma grande parceria com Israel, porque acredita no povo judeu, que é um povo brilhante, um povo que conseguiu desenvolver coisas belíssimas, tecnologia, que pode ser utilizada no Brasil. O único que fala é Jair Bolsonaro. Então falar isso não faz sentido. É perfeito. Ele é um amigo dos judeus, é um amigo de Israel. Eu fui vereador com ele, estive sentado com ele durante 2 anos na Casa Legislativa à qual nós pertencíamos. Agora, eu tenho certeza absoluta que ele jamais repetiria o que ele disse, se é que ele disse, porque eu não ouvi, a respeito de Adolfo Hitler. Adolfo Hitler levou o mundo a matar 50 milhões de pessoas. Isso não é bom, isso é ruim. E se ele falou isso, eu tenho certeza absoluta que hoje ele se arrepende de ter dito isso. Ninguém pode elogiar Adolfo Hitler sob pena de ser chamado de nazista. Então, se é um rumo que ele precisa olhar, é esse rumo, ele precisa corrigir isso. Eu tenho certeza absoluta que a amizade dele pelos judeus é verdadeira, é séria, e a amizade dele por Israel também. Estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Alexandre Knoplor, hoje eleito deputado estadual pelo PSL, com 103 mil votos à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Não saia daí, já voltamos. Estamos de volta com o deputado estadual eleito à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Alexandre Knoplor, 103 mil votos de responsabilidade, como ele afirma. Diz, e eu acredito, que a responsabilidade dele aumentou profundamente. Ele queria apenas ser eleito, mas foi eleito o 4º mais votado de toda a eleição e o 3º mais votado do PSL, que é o partido dele. Alexandre, o que você aprendeu nas ruas, hein? Olha, a primeira coisa que eu achei muito legal foi saber que outras pessoas compartilham do desejo de mudança. Né? Eu comecei minha caminhada de mudança há um tempo atrás, né, 2 anos mais ou menos,
querendo mudar a Tijuca, bairro que eu moro. Fundei uma associação de moradores, tomei muita pernada lá. Conta pra gente com calma o que é isso. Tomou pernada de quem e por quê? A gente tem uma inadimplência de 95% da associação de moradores. Ah, você diz pernada dos associados. E assim, a gente tinha compromissos com a sociedade tijucana, compromisso em ajudar, por exemplo, 6º Batalhão, PPs. Eu vesti a camisa e corri atrás disso, muitas vezes tirando até do meu próprio bolso, mas eu acredito que a gente precisa fazer alguma coisa. E confesso que eu fiquei muito decepcionado, né? Porque, caramba, eu vou fazer sempre tudo sozinho, mas a gente sempre precisa de alguém que faça. E na eleição mostrou diferente, que tinham pessoas querendo ajudar. Óbvio que as pessoas não conseguem, às vezes, ajudar da maneira que a gente gostaria, mas às vezes com uma palavra, né? Às vezes, poxa, me dá um pouquinho mais de material que eu vou distribuir para os meus amigos, né? E as pessoas de fato distribuíam. E você vai tendo pequenas coisas que fazem você ver que está próximo. Você olha o chão em volta de você não vê papel no chão. Ou seja, as pessoas estão botando no bolso e levando para casa. Enquanto você vê de outros candidatos a rua cheia de papel. A gente fez uma caminhada, uma carreata em Nova Friburgo, com o meu grande amigo também eleito, Luiz Lima, deputado federal, e eu me emocionei muito, vendo as pessoas olhando para você, cantando o hino nacional, a capela, e dizendo, olha, nós vamos depositar um voto de confiança na mudança. Tive 4.000 votos em Nova Friburgo. Isso é muito gratificante, porque lá atrás as pessoas falam para mim, cara, sabe qual é a solução? Qual? O aeroporto. Sai, vai embora. Às vezes até da família a gente ouve isso. E eu sempre falei que não. É porque eu vou embora. É justo isso? Eu ir embora do meu país? Tem uma grande amiga minha que sempre falou um negócio que ficou na minha cabeça. Ela faz acupuntura. E ela fez a especialização dela no Japão. E ela falou pro professor dela que queria ser japonesa, porque ela adorava o Japão. E ele falou um negócio sensacional, olha, depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão não tinha nada. Ele foi pro lado errado, tomou 2 bombas atômicas, era um país de 5ª categoria, não produzia nada de bom, e os japoneses entenderam que só tinha um povo que poderia fazer uma história diferente, que eram os próprios japoneses. E por isso que nós somos o que somos. Não tente ser japonesa. Continue sendo brasileira e tente mudar o seu país. E é isso que a gente tem que fazer. Não desistam nunca de querer mudar o país. Nunca. Porque quando a gente desiste da nossa própria casa, a gente desiste de tudo. Eu nunca desisti da nossa casa. E percebi que nas ruas também tinha muitas pessoas que não desistiram. O que você viu nas ruas que você não gostou? O jogo sujo, né? O jogo sujo de candidatos querendo destruir a sua campanha, né? Querendo cooptar as pessoas que voluntariamente estão com você. Eu só tive pessoas voluntárias. Querendo cooptar de alguma forma, querendo oferecer dinheiro, né? Fazendo denúncias sem fundamento nenhum para o TRE. O TRE lá via que nunca tinha irregularidade, mas ocupa a máquina pública, né? Porque a máquina pública tem que checar se aquilo é verídico ou não. Tentam te desmotivar de várias formas. E esse jogo, sabe, esse jogo feio, não leva a nada. Sobre fake news nas redes sociais, qual é a tua avaliação? Isso é alguma coisa que emociona, que pega? Uma mentira pode ser contada tantas vezes que acaba se transformando em verdade? Como combater isso, na tua opinião? Isso é um fenômeno mundial, né? A informação hoje está muito espontânea e livre. Depende de pessoas que são preguiçosas,
né? Eu não acho que quem repassa tem má fé, não. Tem preguiça. Tem preguiça de ler, né? A gente mesmo na nossa campanha tínhamos grupos que eu sempre falava, olha, o mais importante aqui do que postar é ler. Né? Isso vai na vida, a gente tem uma boca e 2 ouvidos. Né? E as pessoas sequer liam, elas ficavam passando, enchendo aquele troço. E eu falava, vem cá, vocês leram o que está escrito? Ah, não. Ah, porque me mandaram. Não estou perguntando quem mandou, você leu? E quando a pessoa lê com o mínimo de raciocínio, ela vai conseguir começar a interpretar o que é fake news e o que não é. Né? Entra num site especializado de informação, vê se aquilo está no site. Né? Vê se faz algum sentido. Né? Tem coisas que não fazem sentido algum. As pessoas ficam repassando. Então, assim, é um fenômeno mundial, mas eu acho que o brasileiro vai começar a criar maturidade nisso, e aí esse fenômeno vai passar e aí vai ter outro, porque sempre tem algum fenômeno acontecendo. Né? Alexandre, você fala com muita simplicidade, é impossível não compreender o que você diz. Você tem filhas pequenas e eu te pergunto, quando você pensa que você vai ter uma enorme responsabilidade como líder do teu partido, como deputado da Assembleia Legislativa e como eleito por uma legião enorme de eleitores, você pensa nas tuas filhas? Como é que funciona isso na tua cabeça? A primeira coisa que eu penso nas minhas filhas é que eu não gostaria de perder a infância delas. A primeira coisa que eu consigo pensar nas minhas filhas, né? Elas, uma tem 7, outra tem 10. Na campanha eu perdi, a gente infelizmente não tem tempo para fazer coisas básicas. Eu sempre botei minhas filhas para dormir e eu não conseguia isso. Confesso que foi uma das coisas muito ruins da campanha. Né? Mas eu também quero o bem delas. E o bem delas passa por ter um Estado mais seguro, um Estado mais próspero e, por consequência, também um país mais próspero. Né? As minhas filhas é uma gasolina que eu tenho, que todo dia ali eu me alimento, né, em casa, com elas, e vou de tanque cheio trabalhar todos os dias. Seja antes na minha vida profissional, eu não acho que parlamento é vida profissional, não é emprego. Quem acha que aquilo é uma profissão está totalmente errado. Acho que é um mandato popular que as pessoas escolheram por 4 anos para representar elas. E que elas têm todo o direito, depois de 4 anos, mudar, ou quererem continuar. E isso vai também pelo que você consegue fazer nesses 4 anos. Né? Mas minhas filhas são, se eu pudesse usar um adjetivo, é combustível. O que você poderia dizer à população em termos de expectativa? Qual a esperança que essas pessoas que deram milhões de votos ao PSL no primeiro turno para o candidato à presidência e milhões de votos espalhados pelo Brasil inteiro aos candidatos a federal e estadual, o que essa gente pode esperar de grupos como o seu, que está dentro da Assembleia Legislativa? Elas podem esperar pessoas que querem o melhor para o Brasil, né, que vão trabalhar duro para isso acontecer. É muito importante entender que o Brasil foi sucateado ao longo de décadas. Né? Ninguém vai conseguir mudar o Brasil, como eu disse anteriormente, de 0 para 100. A gente tem uma escalada aí grande pela frente. Mas eu queria que essas pessoas participassem. Não deixem de ir às suas casas legislativas no seu estado. Comece na Câmara dos Vereadores. Se você morar na capital, vá à Assembleia Legislativa. Se tiver oportunidade, vá à Câmara dos Deputados. Cobre. E quando o teu deputado não te receber, faça um vídeo, bota na internet. Porque ele tem a obrigação disso. Participem, vá nas consultas, nas audiências públicas. Né? Participem, porque eles têm um mandato sim para representar vocês, mas eles não são vocês. Então o deputado não consegue saber o anseio de cada um. Ele tem a obrigação de ouvir. Então eu gostaria que a sociedade fosse sempre participativa. Participem sempre. Porque eu, como candidato eleito agora do PSL, e os meus colegas, eu tenho certeza que todos eles sabem dessa importância da sociedade e querem que ela participe. Eu gostaria que você, olhando para as câmeras que nós temos aqui e falando nesse microfone que está na tua lapela,
você dissesse o que é que você está sentindo no momento de pré-entrada na Assembleia Legislativa para cumprir com o teu mandato. Qual é o teu sentimento? O meu sentimento é de gratidão por confiarem em mim. Eu venho da iniciativa privada, a gente está acostumado a trabalhar com as nossas pessoas ali, mas sempre fazendo o melhor, sempre quis fazer o melhor para o Brasil, sempre pagamos os nossos impostos em dia. E conseguir agora 103 mil votos, né? É algo até um pouco assustador, porque eu sou uma pessoa simples, eu sempre convivi com meus amigos desde a infância até agora. Eu quero dizer para vocês que eu me sinto muito honrado e, ao mesmo tempo, com uma responsabilidade muito grande. Quero já de antemão pedir desculpa às pessoas que me procuram via redes sociais, via WhatsApp. Infelizmente eu não consigo responder todo mundo, mas o nosso gabinete vai estar aberto. Gostaria de receber todos vocês e dizer que o meu compromisso é o compromisso com a verdade, é o compromisso com o Rio de Janeiro. A gente precisa de um Rio de Janeiro mais seguro, de um Rio de Janeiro mais próspero e de um Rio de Janeiro que volte a trazer orgulho para todos nós. E esse é o meu compromisso com os meus eleitores e com meus não eleitores, porque agora eu não sou só um deputado dos meus eleitores, sou um deputado do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria te pedir para você se despedir usando câmeras e microfones de Menorá na TV, porque o nosso tempo chegou ao final. Quero te agradecer de coração esse prestígio que você nos traz, a Menorá na TV, ao nosso programa Confronto na Rádio Metropolitana. E quero dizer a você que sempre que você quiser, as nossas câmeras, os nossos microfones estarão abertos para você, porque nós acreditamos em liberdade de expressão e é isso que a gente pratica aqui diariamente nos nossos estúdios. Eu primeiro queria agradecer a você, Ronaldo, ter uma história ímpar na nossa sociedade, uma pessoa que me recebeu de braços abertos desde o primeiro momento, e a gente sabe que muitos só recebem as pessoas que têm mandato, ou têm riquezas, ou poder. Eu não tinha nada disso para oferecer, o que eu tinha era só uma admiração e trabalho, e você me recebeu de braços abertos. Eu sou muito grato a você e acho que a gratidão é um dos sentimentos mais nobres que pode ter em um ser humano. Queria agradecer mais uma vez ao eleitor fluminense que nos deu essa possibilidade de tentar fazer algo diferente, e o meu compromisso é lutar muito. A gente sabe que um deputado não tem tantos poderes como membros do Poder Executivo, mas a gente tem um parlamento e um microfone. E isso a gente vai usar muito bem, com certeza. E agradecer a minha família, que sempre me apoiou, e a Deus, que sem Ele, nós com certeza não estaríamos aqui. Alexandre, eu quero só dizer a você o seguinte, isso eu aprendi com meu pai, eu tenho muita alegria de colocar o dedo em cima de pessoas que eu entendo que têm um grande coração. Muitas vezes eu erro, mas eu continuo fazendo isso e com você eu tenho absoluta certeza que eu acertei. Então, meu querido amigo, eu quero te desejar muito sucesso, muita saúde e muita perseverança na busca dos teus objetivos com força, porque ao mesmo tempo em que eu identifico em você uma pessoa de grande coração, eu vejo que você é um sujeito que tem braço forte e a gente precisa ter braço forte em muitas oportunidades na nossa vida e você vai poder constatar isso. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, meu amigo. Tamo juntos. Boa sorte para você. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez, na quinta-feira que vem, pelo canal 6 da NET Rio, às 10 horas da noite, e também em todos os dias que você já se acostumou a nos assistir. Nos vemos lá. Você pode conferir aqui embaixo da telinha os dias e horas que a gente está no ar junto contigo.